Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos aqui, graças ao Deus que está no outro, temos vontade de nos encontrar. Graças ao Deus que está em nós, temos vontade de nos realizar. Graças ao Deus que está em tudo, temos vontade de nos unificar. Guardemos, expandamos essa boa vontade, porque essa é a grande condição, segundo Jesus, para a gente avançar. Paz na terra aos homens de boa vontade, disse o Mestre. Sejamos nós aqueles de boa vontade, não é? Muito boa tarde, Maria José, Andréa Salvatore, Maria Lúcia. É realmente muito bom estarmos juntos. É uma coisa interessante refletir sobre os nossos sentimentos nesse período de fim de um ciclo, início de outro. Sim, o fim do ano, o início do ano é uma convenção, mas nós vivemos as expectativas do ano novo com muito medo, especialmente nesses tempos de transição. Eu tenho certeza que ninguém encarnou na Terra nesses nossos tempos sem uma clara informação da importância desses tempos, do que estaria em jogo, do que enfrentaríamos. Então, de alguma forma, viemos todos sobressaltados. Mas o sobressalto, o medo, não vem dos fatos. Mesmo se nós soubéssemos que nesse ano de 2023 aconteceriam grandes tragédias, e nós não sabemos, mesmo assim, o medo não vem daí. De onde vem o medo, então? Qual a importância do medo? Bom, em primeiro lugar, fundamental fazermos a distinção que o medo é um instrumento de sobrevivência, é a base do instinto de sobrevivência. Sem ele, um ser completamente sem medo, uma criança, um bebezinho na sua inconsciência, um doente mental, não conseguem sobreviver, não conseguem atravessar uma rua, não conseguem tomar nenhuma decisão. Então o medo é instrumento de sobrevivência. Quando ele é pontual, quando ele é objetivo, quando ele vê um motivo que ameaça a sua sobrevivência, ter medo é fundamental para gerenciar, para tomar decisões. Quando esse medo se subjetiva, deixa de estar ligado a algum fato exterior para ser um estado, uma atitude interior, aí é motivo de preocupação. O que acontece com esse medo que não tem um motivo objetivo? Por quê? De onde vem ele? O que ele produz em nós? Nós sabemos que uma das doenças mais espalhadas, mais disseminadas nos nossos tempos é o pânico, a síndrome do pânico, a cronificação do medo. As pessoas não conseguem sair às ruas, as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem funcionar, porque tudo pode acontecer. Aliás, fundamental entendermos que existe uma tese contrária a Deus. E ao contrário do que o pensamento, do que a cultura religiosa coloca, a tese contrária a Deus não é o demônio, não é o mal. A tese contrária a Deus é o caos. Tudo
à sua volta que promove o caos, promove o oposto de Deus. Os programas de televisão baseados no crime, no ódio, na vingança aos criminosos, disseminam o sentimento de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento. A tese do caos. Sem perceber, porque nós estamos inundados de notícias, de informações, de mídia, que na verdade são deformações em boa parte delas. Nós não só estamos inoculados de medo, mas permitimos que esse medo fizesse quase uma metástase, espalhando por toda a alma, por todo o corpo. E nos iludimos pensando que, além do medo, acreditamos em Deus, além do caos, acreditamos em Deus, além do que é oposto a Deus, acreditamos em Deus. É possível isso? Acreditar em Deus e no caos? Não podeis servir a dois senhores, pois servindo a um aborrecerá o outro, disse Jesus. Sempre temos que nos questionar. Acreditamos num Deus absolutamente bom, absolutamente justo e todo-poderoso, 100% todo-poderoso? Se acreditamos num Deus assim, qual o espaço para acontecer o mal? Qual o espaço para acontecer o acaso, o caos? Não é verdade que qualquer coisa pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento. A tese do caos. A verdade é a tese de Deus. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Todos os fios de vossas cabeças estão contados. Não há como nos iludirmos que temos fé, que acreditamos em Deus, se acreditamos no mal, no caos, no acaso. E as crises, as tensões, vêm nos questionar: você realmente acredita em Deus? Não há como acender uma vela a Deus e ao diabo, diziam os antigos. Disse o mestre: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a Mamon. Nós dizemos aqui a Deus e ao caos. Então, precisamos questionar a ideia do caos. Tem lógica? Para quem acredita em Deus, já vimos? Não. O que gera em nós a ideia do caos? Ora, se qualquer coisa pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento, só podemos viver em pânico. Se vivemos em pânico, estamos sempre prontos para atacar e para nos defender. Porque tudo é ameaçador. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Será que em 2023 pode acontecer qualquer coisa? Estamos sujeitos a tudo? O mal pode vir sobre a humanidade? Nunca, jamais. Então vai tudo acontecer conforme os nossos desejos? Claro que não. Há quantos anos estamos orando para ganhar na loteria, para ganhar um super emprego, para casar com fulano, casar com cicrano, para passar num concurso, e muitas vezes não conseguimos o que pedimos. Por quê? Porque Deus nem sempre atenderá aos nossos desejos,
mas sempre atenderá às nossas necessidades. Ou como disse Jesus, qual é o pai cujo filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma cobra? Não, em 2023, como em todos os anos passados e todos os anos futuros, nem tudo que nós desejamos será atendido, mas tudo, absolutamente tudo que nós necessitamos virá até nós pela lei de atração. Nós atraímos inevitavelmente para cada momento as pessoas, as situações, as condições, as doenças, as saúdes, tudo o que nós precisamos para cada momento nos é dado. Na forma do agrado, do que atende os nossos desejos, ou da não atenção aos nossos desejos. Porque às vezes o que a criança mais precisa é do não. E nós, crianças espirituais, muito rebeldes, mimadas, muitas vezes precisamos do não. E Deus não nos falta. Dá o limite, dá a privação, dá a doença, dá a dor, dá a contrariedade, a adversidade, que são meros mimos, meros muxoxos de criança mimada, porque nada é contrário, então não existem contrariedades. Nada nos é verdadeiramente adverso, então não existem adversidades. Tudo, a todo momento, sempre é a nosso favor. E assim como a atitude do medo atrai pela dúvida, exala um cheiro, deforma o nosso campo energético de forma que ele atrai situações críticas, impactantes, a confiança, a fé, a certeza de que tudo que acontece é perfeito para nós. Resta apenas nós desenvolvermos olhos de ver e ouvidos de ouvir a perfeição que está subjacente a todos os fatos. Essa outra atitude nos coloca simplesmente no paraíso que é a vida. Ora, que lugar melhor pode estar num doente do que num hospital onde absolutamente tudo é terapêutico. Todos os remédios, tratamentos, diagnósticos que ele precisa lhe são dados no momento, na dose, na intensidade exatas. Que lugar melhor para um doente estar? Que lugar melhor para um aluno estar, se não numa escola que absolutamente tudo que acontece é didático? A cor das paredes, do chão, a alimentação da cantina, todas as atitudes de todos os adultos são exatamente adequadas para a necessidade de aprendizado dele. Qual o melhor lugar do mundo para um aluno se não essa escola? Pois essa escola, pois esse hospital são a terra, são a vida. E não por uma ação direta de um Deus parecido com uma pessoa. Deus opera através de suas leis. A lei que nos traz exatamente o que a gente precisa é a lei de atração. Nós temos um campo morfogenético, um campo eletromagnético à nossa volta, desarmônico por causa das nossas desarmonias em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E essa desarmonia, assim como toda a carga extrema acumulada, gera movimentos. A carga extrema acumulada numa nuvem elétrica, a carga elétrica acumulada em grande quantidade, gera raios. A carga
térmica acumulada em massas quentes atrai massas frias. Há uma lei de harmonia do universo e essa lei de harmonia faz com que nós, ao exalarmos em nosso campo uma desarmonia, atraiamos as pessoas, as condições, as situações, tudo o que nós realmente precisamos no momento exato, na dose perfeita. Assim como nós também, nas relações humanas, somos o remédio preciso, exato, perfeito para todos à nossa volta. Somente com esse entendimento, aprofundados nesse entendimento, é que teremos a certeza de um feliz 2023. De um perfeito 2023, onde absolutamente nada há a temer. Porque a vida, porque Deus, porque a lei de atração, a lei de harmonia fazem com que aconteça tudo de bom, de profundamente bom a todo tempo. Se nós ficarmos na superfície, porém, dos nossos desejos, querendo como crianças mimadas que todos atendam à nossa vontade, só poderemos continuar tendo uma guerra na vida, brigando contra tudo, contra os fatos, contra as doenças, contra tudo, revoltados com a vida, dando murro em ponta de faca, nos ferindo e ferindo aqueles que estão à nossa volta. É a receita de um infeliz ano velho. Infeliz ano velho. Só é possível ter um ano novo com fé. Não uma fé cega. Não uma fé de ritos exteriores, de andar sobre brasas quentes, subir montes de joelho, subir escadarias de joelho, acender velas do seu tamanho. Nada disso é fé. Fé é essa certeza vivida, dada pelo amor, de que tudo acontecerá de bom. Aquela certeza que faz uma criança, quando de mãos dadas com a mãe, com o pai, com o tio, com a avó, atravessar uma rua sem olhar para o lado. Aquela certeza que faz uma criança dormir com absoluta tranquilidade por saber que os seus queridos adultos vão lhe prover tudo o que ela precisa no dia seguinte. A criança não tem insônia de preocupação. Por fé. Se a criança pode ter fé e tem fé nos seus pais, por que nós, que somos tão infantis ainda, não temos verdadeira fé em Deus? A arrogância, a prepotência, porque logo depois da idade dos bebês, eles já começam a ficar crianças exigentes. E a criança exigente, que quer tudo do seu jeito, precisa de limites para poder crescer. E o limite é exatamente a dor, aquilo que ela considera adversidade, contrariedade, mal. Que, porém, não é mal. É apenas limite, é apenas a vida ensinando que nós não somos o centro do universo. E nós precisamos tanto aprender que nós não somos o centro do universo. Que é um absurdo cometermos violências quando nós não aceitamos os fatos. Veja o caso do feminicídio, que tragédia.
uma tragédia tão atual. Estamos numa pandemia de feminicídio, onde parceiros que, não aceitando o fim de um relacionamento, matam suas parceiras. Não aceitação. Vivemos um tempo em que pessoas revoltadas, iradas, odiosas, que não aceitam uma derrota eleitoral, provocam violências. Tudo pretendemos resolver com violências, com armas, com ódio. E é claro que a violência, as armas, o ódio é colocar gasolina no incêndio, não resolve e ainda aumenta os problemas. Isso é um símbolo eloquente, isso tudo que acontece à nossa volta é um espelho para nós olharmos a nossa não aceitação, a nossa intolerância. Deixemos de demonizar os feminicidas, os manifestantes, o que seja, para entender que isso é a vida trazendo um espelho de aumento para nós. E diante do espelho, qual é a atitude? O que devemos fazer diante do espelho? Se olhamos o espelho e vemos uma imagem desarmônica, o que devemos fazer? Quebrar o espelho, brigar com o espelho? 7 anos de azar? Ferimentos? Quem quebra um espelho provavelmente vai se ferir. O que deve fazer? Quem olha no espelho e vê uma imagem desarmônica. Ora, claro, o espelho existe para nós refletirmos. E quem reflete na frente do espelho se melhora, se harmoniza. Mas só quem olhar com humildade, com boa vontade. Humildade e boa vontade. Veja os fatos à sua volta. Veja tudo o que lhe acontece, não só na mídia, na grande sociedade, no mundo, mas na sua família, os conflitos, as violências, as insatisfações do casamento, no trabalho, no trânsito. Enxergue em tudo espelhos colocados para a sua reflexão, para a sua melhoria, para a sua harmonização. Quando você deixar de brigar com os fatos, eles se revelarão lições e remédios, os quais só cabe aceitar, assimilar, aprender e se curar. O que é, na verdade, um feliz 2023, que é o que eu desejo para todos os amigos e todas as amigas. Feliz 2023 para Paula Maria, Sayonara Angélica, Mônica Silva e todos esses que ela lembra que sejam inundados de toda a luz que aqui se gera. Maria Lúcia, Andréa Salvatore, Maria José, Bárbara Frias. É com muita alegria que nós renovamos o nosso encontro e que nós entregamos, recebemos do alto e entregamos uns aos outros com um maravilhoso presente de ano novo, essa chave da felicidade. É um óculos, o óculos da fé. Olhando os fatos, olhando a vida, olhando 2023 com o óculos da fé, só enxergaremos lições, remédios, aprendizados e curas. Lições, remédios, aprendizados e cura para todos nós. Compartilhe, transborde essa certeza de que tudo sempre está certo. Que o que precisa melhorar para nossa felicidade é finalmente, tendo olhos, vermos, tendo ouvido, ouvirmos. Graças a Deus, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Compartilhe isso para ajudar o máximo de pessoas
a fazer também um feliz ano novo. Até amanhã.